Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Na noite passada, André Hernan colocou no seu Twitter que o Corinthians aparou as arestas com Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, um dos grandes empresários do futebol brasileiro, empresário de Fábio Carille, de Roger Guedes, de Lucas Veríssimo, e que, por conta disso, o Corinthians estaria negociando Eric Pulga, atacante de lado, de velocidade, de 23 anos, pertencente ao Ceará, e que a negociação estava bem avançada nesse sentido. O Pitombeira, por ter empresariado, né, o Veríssimo naquela saída às pressas para o Catar, gerou um desconforto por parte dos torcedores e até mesmo na diretoria, que ninguém entendeu nada, como é que o Lucas Veríssimo acabou deixando o clube na véspera da estreia na temporada, depois dele ter comparecido ao evento da patrocinadora Master, né, e o Augusto ter ficado com aquela cara de tacho depois que o Veríssimo estava lá meio desconfortável, posando ali com o patrocinador como se fosse um dos caras da temporada e de repente ele já sabia provavelmente que ia embora. Pois bem, o Augusto, na entrevista que ele deu ao Cross, eu já resumi para vocês aqui no canal, boa parte dela, ele até explicou que o Cássio seria o cara para estar ali junto dos outros, mas ele tinha um contrato com uma outra casa de apostas e que ele não poderia. E aí eles pegaram o Veríssimo meio que de última hora. E que ele realmente não entendeu, ficou chateado com a saída do Veríssimo e tal, inclusive com o empresário, até que ele sentou com o empresário nos últimos dias, ouviu a versão do empresário e acreditou na versão do empresário. E entendeu que o erro na história foi do Rubão. Ficou muito claro, ele não disse com todas as letras, mas ele falou, o erro é de quem estava lá. Fomos nós que erramos e eu assumi essa culpa, essa responsabilidade, porque, enfim, eu sou o Corinthians hoje, né? O Augusto representa o Corinthians. Então, ele entende que o erro foi do clube, que o empresário estava tentando, né, uma renovação, estava tentando alertar, por conta do Benfica, enfim, e era uma ideia do Corinthians, inclusive eles já tinham até publicizado, né, que o Veríssimo iria ficar e tudo mais, e de repente pintou a proposta do Catar, depois de uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo sem resposta, os caras vazaram. E o Augusto entendeu que o erro não foi do empresário, e sim da própria diretoria de futebol do seu departamento. E ele tomou as medidas, né, por conta de várias situações, mas também por isso o Rubão acabou desligado. E ele entendeu que o Paulo Pitombeira, que inclusive tinha uma dívida em haver com o Corinthians, essa questão foi atenuada, como vários empresários têm, né, nos dias de hoje. Então o Augusto deu uma recuada, né, conversou com o Paulo Pitombeira e nessa conversa estreitaram alguns laços, algumas relações de outros jogadores que, enfim, o Paulo tem alguma representação. No caso, o Eric Pulga. Eu não acompanho o futebol nordestino assim tão atentamente, né? A gente acompanha um jogo ou outro, é muita coisa para acompanhar, então não vou passar o migué para vocês aqui dizendo, não, conheço, não sei o quê. Às vezes, né, muitas vezes eu não conheço, mas eu estudo o jogador e trago informações para você. Então vou me valer de um colega da Rádio Band News FM, que é um talento chamado Bruno Camarão. Muitos de vocês conhecem. Ele tem carinho, ele é torcedor, na verdade, tanto do Corinthians quanto do Ceará. É importante dizer isso. Então, quando envolve, no caso, um jogador que está entre os dois clubes, é sempre bom ouvir o Camarão. E o Camarão colocou no seu Twitter um trecho aqui que eu até vou falar para vocês para a gente poder entender melhor. É mais fácil a gente pegar alguém que acompanha o jogador, que acompanha o futebol de lá, para a gente ter uma ideia se vale a pena a contratação ou não. E ele fala o seguinte, o Camarão, sobre o Eric Pulga no Corinthians. Primeiro ele fala que o André Hernan dificilmente erra, né? E se o André Hernan publicou essa notícia, e aí eu atesto isso, provavelmente seja verdade. Campo e bola, Camarão. É um dos mais importantes jogadores do Ceará. Sem ele, o time nordestino perderia muito. Ele está analisando sob contexto, sob o olhar do Corinthians e do Ceará. Importante a gente dizer isso. Mas isso não quer dizer que mudaria o status dos paulistas. Longe disso. Vejam como é a opinião do Camarão. O Pulga é daqueles exemplares de jogadores cearenses que vão galgando espaço até chegar a uma das duas forças da capital, Ceará ou Fortaleza. Tem muito talento, é bom no 1 contra 1,
mas ainda não foi submetido a grandes confrontos. Não fez grandes apresentações contra o Fortaleza, por exemplo. Na Série B do ano passado, em meio à bagunça do Ceará, foi praticamente subutilizado por Guto Ferreira. Ganhou moral e espaço com o Mancini, que é quem está lá hoje, e se tornou peça-chave do time nessa temporada. Sem ele, o Ceará quase sempre foi mal. É coisa de pulga dependência mesmo. Tá? Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia. O que gosto nele é a vivacidade, a vontade de querer a bola, de lutar. Bom, isso no Corinthians funcionaria muito bem. Mas como um jovem com algumas deficiências ainda peca em tomadas de decisão. Mais ou menos o que a gente estava vendo o Wesley enfrentar e que melhorou muito nos últimos jogos. Dribla bem, mas não é tão explosivo. Corre, mas não é forte fisicamente. Tem um passe bom, mas não é um exímio finalizador. Ou seja, ele tem virtudes e defeitos, como todo jogador começando 23 anos, né? Não é tão novinho assim. Vale a aposta em se tratando de um Corinthians cada vez mais coadjuvante no cenário nacional e sem poder de barganha no mercado? Acho que sim, aposta. Mas a expectativa é a grande inimiga da realidade. Como torcedor de ambos, não aprovaria o negócio. Péssimo para o Ceará e só ok para o Corinthians. Pode ser que ele renda no Corinthians, que ele desponte no Corinthians, que ele consiga ser um novo Wesley no Corinthians? Pode. Mas o que o Camarão está querendo dizer aqui? Para o Ceará ele é muito importante. Embora não tenha feito grandes jogos contra o Fortaleza, que é quando a régua sobe um pouco mais, no restante ele vai muito bem, se torna decisivo e hoje até um jogador essencial nas mãos do Mancini. Com o Guto Ferreira ele não foi tão aproveitado assim. No Corinthians ele tem algumas questões a serem lapidadas, então não é um jogador pronto. Então, assim, ele peca na finalização, na tomada de decisão, mas também se movimenta, gosta da bola, corre, vai para lá, vai para cá. Tem essa vertente do drible, né, do 1 contra 1. Eu estou lembrando muito do Christian Barletta, sabe? Que quando chegou no Corinthians a camisa pesou. E acho até que ele também foi subutilizado. Ele poderia ter sido melhor aproveitado, acabou sendo vendido para o próprio Ceará e já está lá no Sport. Depois de ter feito um grande campeonato paulista, ter dito que era o sonho dele jogar pelo Corinthians, ele é contratado, joga 4, 6 jogos, uma coisa assim, e o Corinthians não paga ele e de repente vende para poder pagá-lo, uma coisa meio sui generis assim, né? Enfim, mas eu digo pelas características. O Eric Pulga se fala melhor dele há mais tempo, né? Uma das grandes joias do futebol nordestino. Mas estou na dúvida aqui, até pelos valores envolvidos, né? A gente não sabe exatamente, vem por empréstimo, é definitivo, quanto será, isso a gente vai ter que saber mais para frente. Mas, enfim, a informação do vídeo é, o Paulo Pitombeira, que tinha rachado com a diretoria, voltou a se aproximar. E tem uma negociação com esse menino que até os torcedores estão buscando aí, que ele se revelou palmeirense em algum momento. Gente, isso não vale absolutamente nada, tá? Por favor, né? Isso aí eu acho muito pequeno, acho muito pouco. Pode ter torcedor que, enfim, se incomode com isso, mas o cara é profissional. Se vier uma proposta do Corinthians, é óbvio que ele vai querer jogar, vai corresponder, vai fazer gol em derby, vai comemorar. Pelo amor de Deus. Apareceu Michael, que é isso, hein? Ó, informação, né, do meu amigo André Hernan e também do Bruno Andrade lá na coluna deles no UOL, é que o Michael pode ficar à disposição e tem tudo para ficar à disposição no mercado da bola agora, tá? No meio do ano. Lembrando que vai aumentar o número lá, né? Enfim, de jogadores, né? Só para vocês terem uma ideia, o Michael, né? Primeiro eu vou falar do contrato, né? O Michael tem contrato com o Al Hilal até o fim de 2025, tá? Desde que ele chegou lá, são 107 jogos, 22 gols e 22 assistências. Como dá assistência, né, o Michael? Ele tem 28 anos, né, o Michael, e é bom a gente lembrar que a partir da próxima temporada, né, o futebol na Arábia Saudita vai aumentar o limite, né, o limite de jogadores, né, para o clube que não são originários no próprio país, de 8 para 10. Mas por que o Davidson, então, o Michael, então, vai sair? É porque o atual campeão lá da Arábia, né, o Al Hilal,
quer se reforçar mais ainda, tá? E quer trazer outros jogadores. E como o Michael tem contrato até o fim de 2025, apesar de ter feito uma grande temporada, ele é o mais cotado para ser negociado, tá? Então a gente vai ter que aguardar, porque segundo a informação, né, do Hernan e também do Bruno Andrade, o Michael tem tudo para ficar livre no mercado da bola, tá? Livre assim, o Al Hilal quer negociar e facilita tudo, entendeu? Uma liberação por um valor mais barato, a gente sabe como que funciona. Eu entrei em contato com fontes no Corinthians, tá? Perguntando se havia alguma coisa, algum contato, me falaram que, por enquanto, não tem nada e que há outras prioridades no mercado para a posição já. Então, o Corinthians já tem outros nomes na pauta, né? Enfim, que não é o Michael. Mas, se o Michael ficar à disposição realmente no mercado da bola, para mim, é obrigação o Corinthians chegar junto e fazer uma proposta, porque já fez no passado. Enfim, Corinthians, Grêmio, né? Vários clubes sempre disputam o Michael. Mas o Corinthians, né, diz que já tem outros nomes na pauta para o mercado da bola no meio do ano. Mas, repito, estão falando aí que o Al Hilal vai querer negociar o Michael. A hora é agora, tá? Para mim, é obrigação o Corinthians tentar. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Ah, meus amigos, tem informação exclusiva, tá? Sobre Gabigol, que eu considero importante para vocês. Uma coisa é fato. Não tem problema se vão negar ou não vão depois. Eu assumo o risco. Corinthians tem interesse o Corinthians tem interesse pelo Gabigol, tá? O Corinthians tem interesse pelo Gabigol. Samir, há negociação? Não há negociação ainda, tá? Há interesse? Há interesse. Vamos lá, na temperatura certa, tá? Qual a informação que eu trouxe para vocês aqui em primeira mão, assim que o Gabigol vestiu a camisa? No outro dia, eu já estava com essa informação. O Corinthians não vai procurar o Gabigol, porque o Corinthians não quer criar nenhuma animosidade com o Flamengo. O Corinthians se empolgou com o aumento de venda de camisas em 364%. Lembrando que o Corinthians hoje não tem nenhuma grande estrela para vender camisa. O Cássio era a camisa mais vendida. E agora? Tá? Em cima disso tudo, fica essa questão. O Gabigol vai procurar o Corinthians quando? Para iniciar uma negociação, já que o Corinthians só negocia se ele procurar. Aí eu fui perguntar por quê? É birra? O que está acontecendo? E descobri por que o Corinthians não vai procurar o Gabigol ou o Flamengo. E a resposta que eu recebi foi: por um custo melhor. Nós não temos dinheiro para isso. Por um custo melhor, nós não temos dinheiro para isso. É pura estratégia do Corinthians. O Corinthians entende que se ele for atrás do Gabigol, vai ter que pagar o que ele quer. E o Corinthians entende que se ele voltar a falar com o Flamengo, vai ter que pagar o que o Flamengo quer. Agora o Corinthians entende que se ele for procurado, aí quem está procurando o Corinthians vai ter que aceitar as condições do clube. E eles podem negociar de uma forma melhor e um custo menor. Então, gente, se a estratégia é certa ou errada, se a estratégia pode dar certo ou não, aí eu já não sei. É isso que eu falo. Não sou eu que negocio, eu dou a informação. Mas o Corinthians não procura o Gabigol por conta de uma estratégia. O Corinthians entende, né, que o custo seria maior. E que se o Corinthians for procurado, tanto pelos representantes do atleta, que pode acontecer, né, pelo Flamengo eu acho mais difícil, mas se o Corinthians for procurado, o Corinthians entende que o custo vai ser melhor, tá? E abre aspas, não temos dinheiro para isso, uma grande operação hoje em relação ao Gabigol indo atrás do jogador e pagando tudo aquilo que o atleta vai querer. Informação quente, hein? Polêmica, eu quero a sua opinião, porque é uma informação interessante, é uma estratégia do Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo, comentem tudo aqui. Porque o técnico Antônio Oliveira tem insistido na contratação do atacante Daverson. Eles são amigos pessoais, né? Trabalharam muito tempo junto lá no Cuiabá. O Antônio Oliveira gosta do Daverson, claro, dentro de campo também, enfim, mas são muito amigos fora de campo. Tem insistido, o Daverson tem contrato com o Cuiabá até dezembro, tá? Por ele fica sem jogar lá, cumpre o contrato, sai de graça, tem uma multa, o Cuiabá aceita negociar, só que o Cuiabá não quer nem ouvir falar que o Daverson está afastado. Sei porque gera também problemas, né?
enfim, até punições para clubes, né? Ah, está treinando separado, enfim, mas ele está treinando separado, mas a posição oficial do Cuiabá é que ele não está treinando separado no CT Manuel Dresk, sei lá. Enfim, vamos ter que aguardar, tá? A última vez que o Davidson entrou em campo com a camisa do Cuiabá foi em 17 de abril, tá certo? 17 de abril. E o que eu tenho a dizer? Eu conversei com pessoas da cúpula corintiana e elas falaram assim para mim, por enquanto não tem nada, hoje não temos interesse. Cara, isso me deixa preocupado, porque hoje não temos interesse, por enquanto não tem nada, enfim, me dá a entender que pode ter alguma coisa ainda, tá? E aí eu perguntei, mas eu achei que vocês descartariam, né, o jogador de cara. Não, a gente acha ele muito bom jogador. O problema é o histórico dele, o que ele fez a um atleta do Corinthians no passado e as provocações ao clube. Lembrando que ele deu uma cusparada, né, no jogador Richard, volante do Corinthians, em um clássico Palmeiras e Corinthians. Ouso a dizer, por tudo que eu ouvi, que o Daverson hoje só não está negociando com o Corinthians por conta desse histórico. Mas se, né, a cúpula corintiana quiser encarar uma polêmica e tiver coragem de enfrentar, enfim, qualquer tipo de polêmica que pode vir, talvez nem venha, o Daverson vai negociar com o Corinthians, porque eu entendi que eles gostam do Daverson, tá? Mas assim, hoje, oficial hoje, não tem nada mesmo, não tem nada. É que eu tô dando um pouquinho de opinião nesse blend, tá? Não tem nada hoje. A informação, gostam muito dele. Diretoria e comissão técnica gostam muito dele, mas, né, não tem nada porque, por enquanto, eles não têm coragem de contratar o Daverson e começar a vir aquelas enxurradas de críticas por conta das provocações do que ele fez no passado. Melhor não fechar as portas para o Daverson, hein? Informação do canal Café do Setorista. Deixa o like aqui e vamos seguir falando do Coringão. Fiel torcida corintiana, o Corinthians está negociando e interessa sim o Eric Puga do Ceará, que tem o mesmo empresário do Lucas Veríssimo, né, que foi embora. Retomaram aí o diálogo entre o empresário e o Corinthians tem um interesse no jogador que é do Paulo Pitombeira. Então o Corinthians aí está negociando com o atleta. Destaque do Ceará, o Mancini, que é o treinador do Ceará hoje, encheu de elogios o garoto, né? É um artilheiro do time, 23 anos apenas, e o Corinthians está na mira aí, pode ser um novo reforço do Corinthians. E tendo em vista isso, vazou aí ontem uma entrevista de quando o jogador era quando o Eric Puga era jogador do Ferroviário. Dá só uma olhada no que ele falou, ó. No futuro gostaria de vestir a camisa do meu time de coração, o Palmeiras, time que o meu pai torce, e eu queria muito chegar a jogar no Palmeiras. E aí muitos torcedores resgataram essa fala, né? Mas é aquilo, né, Fiel? O jogador está no mercado, é uma boa oportunidade para reforçar a equipe no ataque, mas será que isso aqui pode acabar atrapalhando a negociação entre Corinthians e o Eric Puga e o Ceará? Será? Vocês contratariam o jogador? Mesmo o time do coração dele sendo o rival do Corinthians ou Palmeiras, vocês contratariam? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês pensam sobre isso, mas o Corinthians está se movimentando, né? O Augusto Melo está se mexendo em busca aí de trazer reforços para o timão. O Hernani, que está no Parma, por exemplo, já está bem avançado e o Corinthians quer ele mesmo porque sabe que o Paulinho não deve renovar o contrato. Então a diretoria, já se ligando nisso, quer contratar meio-campistas. E o nome do Hernani já está aí. Já houve uma conversa entre o staff do Hernani e a diretoria do Corinthians. O Hernani aí já praticamente tá tudo certo, mas só na metade do ano, né? Só quando a janela abre em 10 de julho. Vamos ver aí se vai ter mais jogadores. Tem que ter mais jogadores que o Corinthians vai atrás, né? O Michael, outro exemplo, que vai ficar livre, né? O Al Hilal, o André Hernan trouxe nesta sexta-feira, junto com o Bruno Andrade, que o Michael ficará livre. Seria uma ótima oportunidade também para o Corinthians, né? O Corinthians aí atrás de atacantes, de um meio-campista, de um volante
para a posição do Ranieri, que o Ranieri é o único hoje no time do Corinthians. Não tem substituto para o Ranieri. E também busca aí um lateral esquerdo, porque até hoje o Palacios não joga, a gente não sabe se ele vai jogar. E o Hugo não deve dar conta aí, né? Ele tá melhorando, tá sim, isso é verdade. Mas não é aquele craque, aquele jogador, sabe, que a gente grada, sabe? Vamos esperar para ver aí, mas o importante é isso. O Augusto Melo tá se mexendo, o Eric Puga está bem avançado já as negociações e deve ser aí, quem sabe, um novo reforço do Timão aí para a próxima janela. É de certo o Corinthians vai ter que contratar, porque com esse time aí, sinceramente, tá difícil as coisas, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários, aí o que você achou, o que você acha aí do Eric Puga no Corinthians, se vale a pena ou não. Deixa aqui a sua opinião, que é muito importante pra gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por a audiência de vocês. Deus abençoe o final de semana de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!